Então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre recrutamento e seleção assertivo, né? Falar um pouco da importância desse processo seletivo, algumas técnicas, né? Algumas perguntinhas, porque não tem como eu falar sobre tudo, né? Porque também senão a gente levaria aqui em torno talvez de umas 3 a 4 horas. Mas eu vou trazer aqui o máximo que eu puder, né? De forma bem geral para vocês, tá? Então, hoje nós sabemos que a pessoa certa no local certo dentro da organização traz benefícios não só para o colaborador, tá? Quanto também para a empresa. O colaborador, porque ele vai estar feliz, consequentemente ele vai produzir mais e daí traz lucratividade para a empresa. E tudo isso faz com que essa empresa tenha aí um diferencial no mercado. É um mercado que hoje é bastante competitivo, como a gente vem aí vendo, né? Então, quando a gente tem essa pessoa certa no local certo, a gente consegue diminuir turnover, porque dificilmente a gente vai ter aquela entrada e saída de pessoas, né? Que eu falei sobre isso já durante esses dias, que o turnover e rotatividade são a mesma coisa, né? Só são siglas diferentes, que é aquelas admissões e demissões de forma muito rápida. Ou seja, a pessoa entrou, demorou pouco tempo, saiu. Então, isso é chamado turnover, rotatividade. E isso é ruim para a empresa, é ruim para o RH, porque perde tempo na seleção. Por isso que é importante ser bastante assertivo nesse momento do recrutamento da seleção, tá? E aí, a gente precisa ter como foco a tendência, né, do recrutamento e seleção hoje. O que é que vem acontecendo? Você percebe que hoje tudo está sendo mais informatizado, está sendo mais automatizado, aí por conta da pandemia houve esse avanço, né, do uso da tecnologia. Então, hoje muitas empresas passaram a fazer o processo de recrutamento e seleção toda de forma online. Ou às vezes as etapas iniciais e deixando só aquela última etapa para o formato presencial, tá? Mesmo hoje sendo possível fazer todo um processo seletivo de recrutamento e seleção, eu, por exemplo, trabalho dessa forma. Todo o meu processo seletivo hoje é todo de forma online, tá certo? Então, uma das plataformas que está sendo bastante utilizada, não sei se vocês conhecem, é a Gump, né? Tem a Inrutem também. A Gump, ela faz todo aquele processo que o recrutador iria fazer, né? No caso, aquele processo lá de triagem de currículo, de entrevista, de testagem, todo esse processo a própria plataforma faz sozinho, tá? Geralmente lá começa com cadastro de currículo, depois eles mandam você fazer um videozinho de 2 minutos, falando ali um pouquinho sobre você e o porquê que você quer trabalhar naquela empresa, né? De que forma você vai ajudar aquela empresa a atingir os objetivos deles. 2 minutinhos de vídeo. E aí o próprio sistema faz a avaliação e já te dá um retorno ali imediatamente. E aí depois dessa etapa, geralmente vem a etapa aí da testagem psicológica, né? Eles aplicam um teste lá de ética, teste de personalidade. A própria plataforma, de forma imediata, ela já te diz também se você foi aprovado ou não. Então, isso é interessante para o candidato, que diminui aquela ansiedade dele de ficar esperando se foi aprovado, se não foi, né? E também para a empresa, porque enquanto a plataforma está fazendo todo o processo seletivo sozinho, o recrutador está lá atuando, fazendo outros processos que existem aí no RH, como a gente sabe, que processo é o que não falta, trabalho é o que não falta para o RH. Mas essa plataforma, pessoal, é uma plataforma já bastante avançada, são para RHs que, não é nem RH, para empresas mais consolidadas, né, que já estão há mais tempo no mercado, são empresas maiores, até mesmo multinacionais. Então, eu não vou me adentrar aqui a isso, né, eu só mencionei aqui para que vocês tenham conhecimento do uso dessas plataformas, tá? Caso em algum momento o recrutamento e seleção que vocês forem participar aí, para RHs, eles façam esse tipo de pergunta para vocês estejam preparadas, né? Dizer que conhecem, já ouviram falar e tem como falar um pouquinho. Então, essas plataformas são plataformas que fazem todo o processo seletivo sozinho, tá? E aí, a última etapa é a entrevista aí com o gestor do RH e com o gerente, né? O supervisor, o responsável ali da área na qual é a vaga aberta, tá certo?
Então, fica essa dica aí para vocês com relação a essa automatização que vem acontecendo. Mas, fora isso, você pode fazer todo o processo, né, pelas plataformas, pelo Zoom. Se você, já que você não tem essa plataforma mais avançada de fazer todo esse processo. Hoje a gente pode usar o Meet, pode usar o Zoom, fazer a entrevista ali online. Você pode pedir para o candidato também te mandar um vídeo. Ali você já vai conseguir... nesse vídeo você solicitando para ele, lhe mandar ali através do WhatsApp, você já vai verificar se ele consegue consolidar as ideias dele em um vídeo de 2 minutos, se ele é objetivo, se ele tem clareza, a comunicação dele, a postura, se ele teve um cuidado ali com o cenário, né, de procurar um localzinho mais reservado, sem muita zoada. Então, tudo isso a gente já pode estar avaliando só no momento você pedindo aí o vídeo gravado, né? Então, já pode ser uma das etapas do teu processo seletivo, tá? E aí, você pode dar toda a outra continuidade através dessas plataformas do Zoom e do Meet, né? Fazendo a entrevista, passar a entrevista para o gestor da área, a aplicação do teste, né? Hoje já existem muitos testes também de forma online, a gente vai falar um pouquinho deles mais lá na frente. E aí, a gente precisa ter cuidado, pessoal, no momento em que nós vamos anunciar essa vaga. A gente sabe que hoje... nos anúncios, nós temos que ter muito cuidado com a forma que você vai solicitar o perfil. Não pode solicitar experiência maior do que 6 meses. Não sei se vocês têm conhecimento da lei, né, de 2008. Você não pode colocar no anúncio experiência maior de 6 meses. Então, você pode colocar lá, experiência 6 meses na área, somente. Mesmo que o detentor da área, né, a empresa lá queira... experiência de 1 ano ou 2 anos, isso vai ficar oculto, só para você que vai estar lá no momento da triagem do currículo, você vai verificar isso, mas jamais você pode colocar aquilo lá no anúncio, tá? Outro cuidado no momento, pessoal, da entrevista, tá? Na entrevista nós não podemos fazer perguntas constrangedoras. Thalita, que perguntas são essas? Idade, você tem filhos? Tudo isso, pessoal, são perguntas constrangedoras. Você tem algum problema de saúde? Nós não podemos fazer perguntas muito diretas, tá? Durante uma entrevista, durante um processo seletivo. Por quê, Thalita? Hoje a população, pessoal, por conta da informatização, já sabe as suas leis, né? Já sabe os seus direitos, tá? Então, se esse candidato, de alguma forma, ali no momento da entrevista, se sentir constrangido, discriminado de alguma forma, eu acho que eu não fiquei naquela vaga porque eu tenho filhos. Porque meus filhos têm idades, são menorzinhos, né, de 2, 3 anos. Então, assim, você tem que ter muito cuidado enquanto recrutador, a forma que você vai perguntar. Então, jamais pergunte qual é a sua idade. Hoje, antigamente os recrutadores usavam muito dessa forma, mas hoje a gente não pode mais atuar dessa forma. Então, Thalita, então como é que eu faço a pergunta? Você vai fazer o seguinte, o candidato está na sua frente e você vai lá perguntar. Me fale um pouquinho sobre você, de como é seu dia a dia, como é sua rotina quando você acorda, com quem é que você mora, né? Na sua casa, você convive com quem tanto, o que é que você faz para manter a saúde, porque a gente não pode perguntar se tem algum problema de saúde, tá? Porque, mais uma vez, a gente volta aqui, se ele disser, não, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta por conta da pandemia, né? Algumas empresas solicitaram, falaram ao recrutador, no momento de entrevista, quando fosse entrevistar o candidato, não queria candidatos com problema de saúde, porque nós estávamos no momento de ter que afastar, eram pessoas de grupo de risco, né? Então, as empresas, elas não estavam querendo pessoas adoecidas, tá? Essas empresas, enquanto detentores da vaga, podem, entre aspas, falarem o que querem, né? Ali por trás, né, das câmeras. Mas o candidato jamais pode saber disso, tá? Então, por isso que você não pode perguntar se ele tem algum problema de saúde. A pergunta que você vai fazer é para tirar ali alguma resposta. O que você faz para manter a saúde, né? Que aí ele pode falar, eu tenho diabetes, por conta de diabetes eu tenho que diminuir minha alimentação, eu tenho que fazer uma caminhada. Então, geralmente, nessas perguntas que a gente joga sem ser de forma muito direta,
faz com que o candidato ali fale de forma realmente bem espontânea, até porque às vezes ele não vê maldade na pergunta, tá? Mas por trás você tem todas as questões que você está querendo ali descobrir com aquelas perguntas, tá certo? Me contem aqui quem é do RH que tá aqui assistindo, se já cometeu esse tipo de erro. Algum de vocês? Ó, a Jordânia aqui nas seleções perguntam, né? Amo esse tema, também adoro. Maísa colocou autoconhecimento, olá, boa noite, tá? Boa noite, Jefindo, né? Pronto. Então, pessoal, alguns de vocês já cometeram esses erros aí, de fazer esse tipo de pergunta. Pois é. Algumas pessoas aqui colocou que já fez, justamente, pessoal, porque a gente não tem, né, esse conhecimento. Então, vocês estão aprendendo já alguma coisa aqui comigo hoje, eu fico já muito feliz. Isso é importante, pessoal, porque, como eu disse, se esse candidato se sentir discriminado de alguma forma, ele pode entrar ali com ação na justiça contra aquela empresa, tá? Por isso que é importante. Porque, querendo ou não, a gente sabe que às vezes tem empresa que não quer candidata mulher, né? Porque afirmam, porque mulher tem licença, engravida, enfim. Às vezes a gente, enquanto recrutador, vai ter que aceitar esse tipo de situação, mas trabalhar a mentalidade daquele dono daquela empresa pra mudar, né, essa percepção que ele tem, às vezes trazer cases de sucesso de outra empresa, até ele mudando. A gente sabe que tem todo um trabalho, né, com diversas empresas com relação a isso, tá? Mas faz parte da nossa missão enquanto RH, tá? Então, ficou alguma dúvida, pessoal, até aqui com relação a essas perguntinhas iniciais, que geralmente é as que a gente mais faz para conhecer um pouquinho do perfil do candidato? Me contem aí. Certo. Beleza, tá? Então, vamos passar aqui. No processo de recrutamento e seleção, existe 4 etapas, tá? Que é a coleta de dados, a escolha do tipo de recrutamento, a execução do recrutamento e a avaliação do recrutamento, tá certo? Então, dentro dessas 4 etapas do recrutamento, a coleta de dados é essa inicial que permeia toda essa parte de anúncio que eu falei para vocês. É importante também vocês implantarem nesse processo de recrutamento e seleção o uso da requisição de pessoal, que é um documento onde vai ser feito todo um preenchimento. O gestor da área, o supervisor, o dono da empresa, vai preencher o documento fazendo a solicitação de qual é a vaga, quantas vagas, qual o perfil, né, daquela vaga, tem idade, vai precisar de EPI, vai precisar de telefone. Então, assim, é uma requisição, é um documento modelozinho, que esse gestor vai fazer esse preenchimento para enviar você ali através de via e-mail, o WhatsApp, a forma que a empresa tiver de sistema, porque a gente sabe que hoje tem algumas empresas que não usam algum sistema, mas por e-mail dá super certo, e toda empresa tem um e-mail, então vocês podem implantar também esse tipo de requisição. Por quê? Porque a requisição de pessoal você enquanto RH vai precisar dela para alimentar o teu indicador de recrutamento e seleção, que é o indicador que você coloca tempo de vaga, tá? Se você fechou ali as vagas dentro do tempo previsto, geralmente para a grande maioria das empresas, são 11 dias o tempo de fechamento para vaga operacional, 15 dias para liderança, tá? E 20 dias para PCD, que são pessoas com deficiência. Então, você tem que medir todos esses indicadores para verificar se você está tendo alguma dificuldade no seu recrutamento e seleção. Então, o meio de divulgação que eu estou fazendo, talvez essa vaga sendo ofertada aqui só no LinkedIn, não tá havendo muito êxito por ser muito operacional. Será que eu não tenho que divulgar lá nos grupos do Facebook? Tem muitos grupos de vagas de emprego e ajuda bastante. Então, para cada tipo de vaga, vagas que são mais de lideranças, né, mais administrativas, geralmente é um meio de divulgação, tá? Tem alguns meios que traz mais retorno. Para outras operacionais já vai ser outro tipo de meios de divulgação. Então, esse indicador de recrutamento e seleção vai fazer com que você consiga
avaliar analiticamente se o teu processo de recrutamento e seleção está sendo bem feito. Se você está recebendo muito currículo, quantas pessoas estão tendo perfil para aquela vaga, tá? Então, tudo isso é importante. O tipo de recrutamento e seleção, pessoal, existem 3 tipos, né? Que é o interno, o externo e o misto. Em linhas gerais, o interno é aquele onde há uma promoção de alguma pessoa da empresa, tá? Já que já trabalha dentro da organização. O externo é quando eu vou buscar esse candidato fora, tá? Então, eu estou com a vaga em aberto e eu não tenho esse candidato dentro da minha organização, eu vou buscar fora. E o misto é a junção desses dois. Geralmente, nas empresas, né, que tem a cultura de promover seus colaboradores, geralmente a mais usado é o misto. E é o aconselhável, tá? O mais aconselhável de tipo de recrutamento você usar dentro da sua organização é o recrutamento misto. Porque aí você traz inovação de fora, traz mais ideias, né? Porque a pessoa que vem de fora, ela vem ali com mais criatividade, vem cheia de ideias, por não estar ali dentro daquela empresa, às vezes ela já investiu muito em treinamento, ou até a empresa que ela trabalhava anteriormente investiu muito em treinamento nela. Então, assim, tem muitas vantagens no recrutamento externo e interno. E interno porque aumenta ali a perspectiva dos colaboradores com relação a crescimento, a plano de carreira dentro da organização, tá? Então, existem esses 3 tipos, como eu falei para vocês, tá certo? E aí, tem aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. O SLA, o que é SLA? Precisa ser medido? Me diz aí, Adilé, o que é o SLA? Eu não entendi essa sigla. Fala aí que aí eu posso ver se eu posso te ajudar, tá? E aí, pessoal, com relação às fontes de recrutamento, existem diversas fontes de recrutamento, tá? Hoje já existe o LinkedIn, tá? Que é a maior rede profissional do mundo, tá? E muita gente esquece dessa rede, tá certo? Muita gente arruma emprego por lá, inclusive, se apresenta criativamente, tá? Ali no próprio perfil da sua vaga, ela cria ali uma publicação se apresentando criativamente, com muita criatividade e consegue várias propostas. Já vi vários casos acontecendo dessa forma. Publicações que tem mais de 900 comentários e chamando, me mande seu currículo, porque se apresentou ali de uma forma bem criativa, tá? Então, o LinkedIn, ele traz muita oportunidade. O tempo de fechamento de vaga, né, Edilé? Isso mesmo, tem sim, tá? Tem. A gente precisa medir o tempo de fechamento de vaga, justamente para verificar se teu recrutamento e seleção está sendo assertivo, tá? Porque, às vezes, se você estiver demorando muito no fechamento, qual a dificuldade? É o recebimento de currículo, que está sendo pouco. Então, você vai ter que elaborar uma nova estratégia de divulgação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com uma vaga aberta para o Rio Grande do Norte. E aí, eu estava usando somente o meio de comunicação de divulgar mesmo anúncio em grupos de emprego, enfim. E aí, eu não estava conseguindo currículos bons, justamente por eu não ser de lá, do Rio Grande do Norte, aqui no Piauí, todas as vagas que eu recebo, consigo fechar com facilidade, porque a gente já tem mais acesso a mais grupos, lá a gente não tem tanto acesso. Então, o que que eu fiz, tá? E poxa, eu tô demorando muito para fechar essa vaga. O que que eu posso fazer? E aí, fui atrás do quê? De outras consultorias de RH que trabalham lá. Que existe algumas consultorias que trabalham somente enviando o currículo para você, tá? E você faz todo o processo. Então, eu não tinha feito isso antes e nem tinha vindo da minha cabeça. Embora nas minhas outras experiências, eu já fiz esse tipo de processo. Mas para mim, eu estava recebendo e não tive, esse insight. Então, fui lá, entrei em contato com outras consultorias para fazer essa intermediação, juntamente aqui comigo, para a gente poder fechar esse processo seletivo. Inclusive de forma gratuita. Eu pensei que a gente ia ter que tirar, uma porcentagem do que eu já estava ganhando em cima da vaga e conseguir de forma gratuita, fechando parceria. A importância do network, eu até falei com vocês ontem, tá?
Então, pessoal, é importante essa análise, você faz todo esse preenchimento, né, desse indicador justamente para você poder fazer essa análise, como, por exemplo, esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tá? E aí vocês podem divulgar na Cato, né, que é uma plataforma, na Indeed, Infojobs, agências de recrutamento, que foi, por exemplo, esse caso que eu comentei aqui para vocês, né? E etc. Existem diversas fontes. Eu vou acelerar, gente, porque senão eu me alongo aqui e falo tanto, porque é um dos processos também que eu amo, é recrutamento e seleção, né? Além de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, existe essa parte de indicadores, como eu falei pra vocês. E, em linhas gerais, pessoal, o que é a seleção? A seleção, ela é uma comparação entre o perfil que tu deseja, tá? E o candidato que está na sua frente. Ou seja, o que você tem ali na descrição de cargo, tá certo? É um documento importantíssimo, importantíssimo. Você não faz processo seletivo de jeito nenhum se você não tiver uma descrição de cargo. Então, primeiro documento que você deve ter é a descrição de cargo, tá certo? Porque através dessa descrição de cargos e salários é que você vai fazer todo o teu processo seletivo. Ah, esse carinha aqui, para ser gerente, ele precisa ser comunicativo, ele precisa ter um poder de persuasão, ele precisa saber negociar, porque ele vai ali gerenciar equipes. Então, como é que eu sei disso, pessoal? Onde é que está esse perfil na descrição de cargo? É diferente, às vezes, por exemplo, de um assistente de TI que vai precisar ficar só ali na frente do computador ou analisando dados do analista de dados, ele não vai precisar, talvez, falar muito, né? Então, onde é que eu sei que o perfil desse rapazinho na descrição de cargo? Então, você precisa elaborar aí uma descrição de cargo para a sua empresa, porque é um processo de comparação entre a descrição de cargo e o candidato que está na sua frente. Inclusive, a gente utiliza até uma tabelinha, tá? Uma tabela de competências, onde eu vou lá marcando um xizinho se aquele candidato tem ou não. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz o processo seletivo no achismo. Ah, eu gostei desse. Ah, eu gostei daquele dali. E não faz essa comparação nessa tabela. Esse tem a competência de comunicação, esse tem a competência de criatividade, o outro já não tinha. Porque às vezes você... Acaba que às vezes você só se encanta pela uma palavra que ele falou. Talvez você não fez as perguntas lá da entrevista de competência e não identificou se ele tinha todas as competências, tá? Então, como é que eu sei disso? Através dessa tabela. Inclusive, dentro do módulo lá do RH de alta performance, uma das nossas aulas de recrutamento e seleção, e eu vou disponibilizar toda essa documentação que a gente utiliza. Tabela de indicador, tabela de descrição de cargo, essa tabelazinha que a gente utiliza da tabela de competências, entrevista por competência, enfim. Porque senão a gente se alonga demais aqui, tá? Então, vocês precisam utilizar justamente a Maísa aqui, ó, porque senão você se envolve emocionalmente com o candidato. Bela afirmação, Maísa, muito, muito, muito bem colocado, justamente. Às vezes você se envolve emocionalmente com o candidato, pela história, né, porque ele vem com a história ali bem dolorosa, né, que tá desempregado. Já, olha, gente, eu sempre tive, vou conversar aqui pra vocês, que eu sempre tive dificuldade para fazer processo seletivo de aprendiz, tá? Sim, eu sempre colocava a minha assistente, na época que eu trabalhava de forma registrada. Por quê? Porque eu identifiquei que eu me conectava emocionalmente com as histórias dos aprendizes. Porque era cada história, uma mais triste de certa forma do que a outra, que eu queria empregar todos. E eu não podia, porque a empresa queria alguém que tivesse experiência ali, né, com informática, alguém que já tivesse um conhecimento X. Então, eu, enquanto profissional, e isso também é ter ética, tá, pessoal? Porque eu, enquanto profissional, percebi que era uma carência minha. Então, eu não faço processo seletivo de aprendiz, não faço. E é porque é um dos processos teoricamente, mais fácil. Mas eu não consigo fazer, tá? Porque, de fato, eu me conectava. E isso foi com o tempo. Eu fiz muito no início da minha carreira, né? Fiz muito esse processo, mas chegou um momento que eu não estava conseguindo mais fazer processo seletivo de aprendiz. Justamente porque eu me conectava, como a Maísa colocou aqui, emocionalmente com esses candidatos.
me conectava com a história. Ó, a minha mãe vive de Bolsa Escola, meu pai me abandonou, tinha tantos anos, então hoje, às vezes nem Bolsa Escola não tinha mãe, estava às vezes passando fome, então assim, de fato, eu ficava bastante abalada realmente. E aí, Maísa, a importância de nós utilizarmos essa tabela de competência é justamente para não correr esse risco de se envolver emocionalmente com esse candidato, tá? A Edilé aqui colocou, já aconteceu isso, agora estamos atrás de outro perfil. Pronto, exatamente, pessoal. Por isso, a importância da gente ter todo esse cuidado. E hoje, uma das entrevistas mais utilizadas, pessoal, é a entrevista por competência, tá? Comecem a consumir esse tipo de entrevistas por competência, essas entrevistas onde a gente pergunta, né? Só perguntas, aquelas perguntas tradicionais, já passou, tá? Você precisa ter conhecimento do uso das entrevistas por competência, onde você traz com que esse candidato traga para você um contexto, tá? Uma ação e o resultado. Então, o contexto, ele vai contar um exemplo ali do que aconteceu e ele vai dizer o que é que ele fez, tá? E o resultado que ele teve, tá? Então, geralmente, quando eu quero avaliar uma disponibilidade de um candidato, e aí eu vou pedir que ele me conte uma situação onde ele teve que ser disponível. E aí, qual seria o contexto, por exemplo? Era dia do... Vou trazer só um exemplo aqui pra vocês, né? De candidatos que eu já entrevistei. Era aniversário de casamento da minha esposa, era aniversário do meu filho, e era dia da minha folga, né? Mas era um dos meses que a loja ia abrir e era dia que entrava faturamento e aí eu fui para a empresa. Isso é um contexto, tá? A ação dele. E aí eu fui para a loja, né? Pra gente poder trabalhar, trazer renda aquele dia. E foi um dos dias que a gente mais trouxe rentabilidade, todo mundo bateu a meta. Isso é resultado. Então, quando você vai fazer essa entrevista por competência, você precisa identificar nesse candidato essas três, né? Analisar esses três pilares, tá? O contexto, a ação que ele teve e o resultado. Se ele não tiver, ele não atende o teu perfil. Não atende, tá? Gente, recrutamento e seleção não é fácil. Se a gente for pelo achismo, por se conectar emocionalmente, como foi colocado aqui, eu acho que é esse. Você vai terminar contratando, achando que é bom, você contrata e logo depois aquela pessoa sai da empresa. Tá certo? Então, é importante que vocês fiquem também atentos a isso, tá? O que vocês estão achando? Estão entendendo? Estão indo muito rápido? Me digam aí. E aí, pessoal, pra gente finalizar aqui, Prior RH entrou aí também, né? Pra gente ir finalizando aqui, porque eu acho que eu já tô falando demais, existem várias técnicas que você pode utilizar para realizar o processo seletivo, tá? Existe lá as técnicas... Tá ótimo, ok, muito bem, Maísa. Então, tudo ok, vou colocar em prática, perfeito. E então, existe várias técnicas, existem as dinâmicas de grupo que você pode realizar, existe testes práticos, por exemplo, se é para ser motorista, é importante que você coloque, por exemplo, ali um teste prático de condutor, tá? Para ver se ele conhece ali as placas, se ele dirige bem, tudo isso é importante a gente fazer, tá? Porque aumenta aí a assertividade do teu processo seletivo. E existem os testes para medir a atenção, personalidade. Ah, Thalita, na minha empresa eles não pagam, né? Não paga nenhum tipo de teste psicológico, nenhum DISC, como a Edilé comentou aqui, que é excelente, né? Excelente. Inclusive, eu indico para quem ainda não fez, a Edilé analista comportamental. Inclusive, ela faz, tá? Esse teste o DISC, ele é muito bom para o autoconhecimento, tá, pessoal? Importantíssimo, que foi o nosso primeiro tema. Lembra lá da carreira com propósito? Que a gente consegue direcionar melhor nossas tomadas de decisão a partir do momento que eu tenho um autoconhecimento sobre o que eu preciso potencializar. Então, às vezes, as empresas, elas não vão pagar, né? Não vai, eu não tenho dinheiro agora. Mas enquanto eles não pagam, às vezes eu acho difícil fazer as dinâmicas por conta de aglomeração. Isso, justamente por conta da pandemia. Por isso que a gente precisa transformar isso no online, né? Trazer dinâmicas que você consiga
fazer de forma online. Tem, viu? Lá no nosso grupo do RH de Alta Performance eu vou trazer isso pra vocês. Eu não tenho como trazer tudo aqui, porque senão não acabar essa live 10 horas. E aí, pessoal, vocês podem aplicar, por exemplo, o Enneagrama, tá? Que é uma ferramenta gratuita. Vocês podem aplicar teste de... Isso para avaliar a personalidade, tá, pessoal? Teste de avaliação de conflitos, teste de inteligência emocional, teste de gestão de tempo. Hoje eu tô com uma empresa que eu presto serviço, que ela, Thalita, eu quero saber se você tem um teste que avalia a disciplina do tempo, porque como essa pessoa vai trabalhar em home office, como é que eu vou saber que ela realmente tá trabalhando, né? Que ela não tá lá olhando o menino, que ela não tá lá, não acordou no horário. Então, assim, veja bem como essa questão da gestão do tempo está sendo uma ferramenta que está sendo bastante utilizada, justamente por causa desse novo formato de trabalho que passou a ser aí para algumas empresas no formato home office. Então, é uma ferramenta que você também pode estar utilizando para medir aí como esse candidato gerencia o tempo dele, tá? Então, olha, a Edileia tá dizendo que tá usando o meu teste de inteligência emocional, que eu disponibilizei lá no canal do Telegram, tá, pessoal? Quem não tá nesse canal, esse tipo de ferramenta que eu estou comentando aqui com vocês, para vocês terem noção, eu disponibilizo elas em meus cursos que eu faço de recrutamento e seleção nas minhas mentorias. E eu entrego gratuitamente algumas delas lá no canal do Telegram, tá? E são todos esses testes que eu disponibilizo lá, são testes científicos, paudados cientificamente com autores altamente renomados. Não é algo que a gente inventa, não. São testes adaptados, mas que tem toda uma base teórica, tá, pessoal? Enfim, vocês ficaram aí com alguma dúvida? Gente, eu falo demais, eu acho que eu falei demais hoje, porque minha meta é sempre 30 minutos, porque passando disso fica cansativo, né? Pra vocês eu entendo perfeitamente. Mas ficaram com alguma dúvida? Vocês gostaram? Me contem, me marquem. Voltei, estão me vendo? Quem assistiu aqui comigo, quem assistiu aqui comigo, me marquem, tá? Aí vocês me assistiram. Tira um printzinho daqui da tela. Pronto. A Maísa tá perguntando... Deixa eu ver aqui. Repete. Não, tudo ótimo, né? Cadê? Pronto, aqui baixei. A Maísa, repete as 4 etapas do recrutamento e seleção. Pronto, a primeira etapa é a coleta de dados, tá, Maísa? Que é aquela etapa onde você vai fazer toda essa recepção aí, receber esses currículos. Então, seria a coleta, né, de dados, que é um anúncio, e fazer aquela triagem daqueles currículos. Depois, a segunda é a escolha do tipo de recrutamento, que seria escolher o tipo, se vai ser interno, externo ou se vai ser o misto. Aí vem a parte da execução, tá? Que é todo o processo seletivo, ou seja, será as entrevistas que você vai realizar, tá certo? E aí vem a avaliação do recrutamento, que é o quê? A análise dos indicadores, porque dentro do processo de recrutamento e seleção, existe 5 indicadores, tá? E aí, esses indicadores, que é tempo de fechamento de vaga, quantos perfis chegaram para você, quantas vagas você você fechou. Então, tudo isso é indicador e a gente precisa avaliar, tá certo? Eu estou falando muito e venho falando que RH estratégico precisa mensurar, transformar em dados, tá? Precisa transformar em números, porque gestor só entende números, tá? É dessa forma que você vai conseguir ganhar confiança e ser valorizado aí dentro da sua empresa. Eu acho que eu respondi, né, Maísa? Então, gente, é isso, tá? Se vocês tirarem print, me marque. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, fiquem à vontade para ir lá na caixinha de perguntas, tá certo? Todo dia eu tô colocando lá a caixinha, deixo aberta para vocês. E qualquer pergunta vocês podem falar lá, tá bom? Vocês gostaram? Me contem aí. Gostaram? Eu já estou ansiosa para começar o grupo do RH. Eita, adoro! Isso aqui já tá com fogo ativado, Edileia. Então, gente, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo por estar aqui comigo até agora. E
Um beijo, eu amo todos vocês, tá? Tchau!